Olá, tudo bem? Na aula de produção de texto de hoje, iremos falar um pouquinho sobre roteiro de cinema. Sou a professora Adriane. O que é um roteirista cinematográfico? A resposta mais óbvia é um filme escrito em palavras. Essa resposta resume com precisão o que vem a ser um roteiro. Tudo o que conta a história vista na tela do cinema antes foi descrita em um papel por um profissional conhecido como roteirista. O roteiro de cinema se estrutura em 3 partes fundamentais: cabeçalho de cena, indica o local ou o tempo em que a cena ocorre, podendo trazer ainda o número de cena, descrição auditiva, visual ou ação, descrição daquilo que se vê e se ouve no momento em que se está assistindo ao filme. Por último, diálogos, fala dos personagens. O cinema no Brasil. Até a década de 1950, predominou no Brasil o gênero chanchada, que misturava tramas policiais, amorosas e principalmente humorísticas, de forma bastante musical, para satirizar alguns aspectos da sociedade brasileira. Em 1952 surge o cinema novo, que busca denunciar aspectos da realidade econômica, social e cultural do país. O seu objetivo era despertar a consciência crítica dos espectadores. No entanto, a linguagem sofisticada e a abordagem reflexiva dos filmes não alcançaram o grande público. Entre as décadas de 1960 e 1970, um grupo de cineastas se destaca, criando o cinema marginal. Influenciados pelo cinema novo, esses cineastas privilegiavam de forma mais crítica e pessimista os problemas sociais. Com o início da ditadura militar em 1964, tanto o cinema novo quanto o cinema marginal foram enfraquecidos, em grande parte pela censura e repressão. A partir da década de 1990, desenvolve-se a retomada do cinema brasileiro. Muitos dos filmes produzidos desde então contemplam temáticas brasileiras alinhadas a uma estética consolidada pelos padrões hollywoodianos. Com essa estratégia, os filmes atingiram números inéditos de público e arrecadação. Agora, eu lanço para vocês uma pergunta. Quais roteiros de cinema você conhece? Agora, vocês irão ler um trecho do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Em quais páginas vocês irão encontrar esse trecho? Na apostila de produção de texto, nas seguintes páginas: 111, 112, 113 e 114, tá bom? Do que se trata esse trecho, né? Ele vai contar um pouquinho sobre o quê? Esse filme se passa em 1970 e conta a história de Mauro, um menino de 12 anos, filho de militantes de esquerda, perseguidos pela ditadura militar. Os pais o deixam com o avô, que falece no mesmo dia em que Mauro chega.
Com isso, o menino fica aos cuidados de Shalomon, um solitário senhor judeu. Pessoal, então agora é com vocês. Peço que vocês leiam esse trecho e descubram o que acontece, tá bom? O que foi a ditadura militar? A ditadura militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, quando os militares tomaram o poder e passaram a governar o país. Foi um período caracterizado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e forte repressão aos que eram contra o regime militar. Daremos início às atividades. O roteiro de cinema é um gênero que apresenta alguns elementos narrativos, como personagens, enredo, tempo e espaço. Com base nisso, responda as questões. A. Quem são os personagens envolvidos nesse trecho do roteiro? B. Em que lugar se passam as ações? C. Quanto tempo teria durado a cena apresentada? Leia os acontecimentos do trecho do roteiro e ordene-os cronologicamente. A família inicia a viagem. Miriam e Mauro aguardam Daniel, que está atrasado. Mauro avista o caminhão do exército. Os pais de Mauro o deixam em frente à casa do avô. Miriam e Daniel, pais de Mauro, decidem tirar férias. Os pais de Mauro ficam apreensivos com o caminhão do exército. Vocês irão ordenar, com os números em relação à sequência que aparece no texto. O que vem por primeiro, número 1, o que vem seguinte, número 2, e assim por diante. O texto lido faz referência à década de 1970, quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Converse com as pessoas que vivenciaram esse período e peça-lhes que relatem suas experiências, como foi passar por tudo aquilo, os sentimentos, os medos, de que forma eles lidaram com esse problema, tá bom? 4. No título do filme, o ano em que meus pais saíram de férias, foi empregado um eufemismo, ou seja, uma expressão com a finalidade de suavizar uma ideia considerada desagradável, algo que possa nos impactar, algo que possa nos chocar. Identifique-o e explique por que o eufemismo foi utilizado.